JM. Estou aqui com o professor mestre Anderson. É o Ed? O Ed, cara, é libanês. Descendo, meu avô veio do Líbano. Seja bem-vindo aqui. Ele é professor, ele é encanador, ele é artista circense, ele é mestre, ele é, vamos dizer, pai. Sim. Casado. Podemos falar sobre isso. Funcionário público. Faz tudo esse menino aí, tá? Então, ele tá aqui para falar do guia prático para desenvolver o corpo e a inteligência do bebê, né? Isso. E vamos começar, né, sobre o que é o livro, quem é você, e falar sobre a ideia, né, do livro, porque quando você decidiu falar sobre esse assunto, aí já emendar aí um rastro de perguntas aí para você. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer à Rádio JM por podermos estar aqui falando um pouquinho sobre esse meu livro, que é um dos projetos da minha vida. Eu sou profissional de educação física, então dentro da educação física a disciplina que mais me chama a atenção é o desenvolvimento motor de bebês e crianças pequenas. Então, desde o início, eu sempre pesquisei esse desenvolvimento motor. Fiz 2 pós-graduações na área de aprendizagem e desenvolvimento motor e a outra em psicomotricidade. Isso tudo, eu tenho 14 anos de experiências trabalhando em creches, berçários, maternais com os pequenininhos. Então eu comecei a elaborar um roteiro de atividades psicomotoras para auxiliar pais e mães no desenvolvimento dos seus filhos em casa. Então já tinha essa ideia, só que tudo mudou para mim, Gustavo, quando nasceu meu filho João Pedro, que é o que estampa a capa do livro. O João Pedro nasceu e ele nasceu com uma má formação no esôfago. Isso levou o João a ficar muito tempo na UTI. E uma criança que fica na UTI, seja por qual motivo for, ela será afetada no seu desenvolvimento motor. Então eu já sabia que quando o meu filho fosse para casa, ele iria precisar de estímulos para ajudar ele a ter um controle cervical, para ajudar ele a engatinhar, ajudar a andar. Então eu elaborei um roteiro de atividades simples que o ajudaram a atingir esses marcos do desenvolvimento motor. Então essa é a ideia central do livro. É um livro que fala sobre superação. Eu mostro quais foram os pontos de superação que o meu filho teve. E o livro é um livro de amor e é uma homenagem ao meu filho. E aqui na contracapa, né, você fala da importância dos 1000 dias, né? E é bom para os nossos ouvintes saber, porque é o seguinte, muitas das vezes, ô Anderson, e aí conversando muito contigo, e você me passou que tem um roteiro, e eu folheando aqui um pouco o livro, né, o guia prático para desenvolver o corpo e a inteligência do bebê, muitos dos nossos ouvintes ou quem seja nos acompanhando está precisando dessa, não vou falar dessa ajuda, mas querendo saber, tem bebê em casa, não sabe, percebe aí ou algum problema, mas assim, pode não somente com problema, mas com o contexto todo geral, essa entendeu? É uma grande dificuldade, né, Gustavo? Às vezes as mães não têm o conhecimento de saber sequer se o bebê está atrasado, o que ele deveria estar fazendo em cada idade, com 1 mês, o que o bebê precisa fazer, 2, 3 e assim por diante. Então, meu livro é um roteiro que vai mostrar o passo a passo para a mãe, para ela poder fazer uma espécie de comparação, né? O meu bebê está dentro dos marcos do desenvolvimento motor, eu preciso potencializar onde, como que eu posso ajudar o meu bebê. E aí você falou, né, você perguntou sobre a importância dos 1000 dias, né, dentro da área do desenvolvimento motor infantil, nós consideramos o período de 1000 dias como a fase de ouro. É o momento mais importante, onde você precisa dar estímulos para o bebê, onde ele vai aprender, onde ele está com uma grande atividade cerebral. Então estima-se que nos primeiros 1000 dias, o cérebro do bebê é 250% mais ativo do que o nosso. Eles fazem milhões de conexões, isso por segundo. Então, o momento que a mãe deve estimular mais o bebê é nessa fase dos primeiros 1000 dias. E os primeiros 1000 dias, eles são contados desde a concepção até os 2 anos de idade. Então, este é um período, é a fase de ouro para o desenvolvimento infantil.
tudo que o pai e a mãe fizer nessa fase de ouro vai ter benefícios por toda a vida da criança. Você já ouviu falar aquela pessoa que é estabanada? Fala assim, eu não tenho coordenação motora. Isso é errado, todos nós temos coordenação motora, mas sim, existe algumas pessoas que você fala assim, vai para a direita. A pessoa olha a mão para saber onde que é a direita. Então isso foi falta de estímulos quando criança. Ô Anderson, por isso que se você for observar as crianças, os bebês, eles sempre estão olhando para todo lado, né? Você já percebeu? Muita curiosidade, os bebês então, são... E como a gente imagina assim, a mãe, é lógico que ele tem um contato com a mãe, mas pela voz eles reconhecem as pessoas e sempre querem ficar com a cabeça levantada e observar. Sim. E aí veio, quando você fala aí dessa questão cerebral deles estarem conectando. Super ativo. Super ativo. O auditivo do bebê, Gustavo, ele começa, quando feto ainda, ele começa a se desenvolver ali a partir da 20ª semana. Então é super importante que a mãe converse com esse bebê, que o pai também converse com o bebê. Tudo isso vai trazer estímulos para esse cérebro, né? Então o bebê com certeza vai crescer mais forte, mais inteligente. Isso é bom, hein, para as mamães aí, essa questão. E você já teve o lançamento do livro? O livro foi lançado no final de fevereiro e agora nós estamos com uma promoção para o Dia das Mães, para as mamães que querem potencializar o desenvolvimento dos seus bebês. O livro está saindo muito mais barato desde o lançamento, agora nesse mês de promoção do Dia das Mães. Onde a gente compra? Dom Badia lá do Copacabana. Eu gosto muito de falar isso. Assim. Vou usar como exemplo, assim, o pessoal que está nos ouvindo aí, não, eu quero comprar, nossa, é bom para minha esposa, não, é para mim, pai. Como que a gente faz para conseguir? 2 caminhos, Gustavo. A pessoa pode acessar o meu Instagram, que é @canal do tio Anderson, ou pode acessar o site oficial de venda do livro, é o meu site, que é o www.academiadobebê.com.br. Lá tem tudo falando sobre o livro, inclusive tem depoimentos de fisioterapeutas, de pediatras, de mamães que já compraram o livro e falaram bem dele na internet. Então, se você quiser também conhecer o depoimento de outros profissionais sobre o livro, tá tudo lá no meu site, Academia do Bebê. Eu gostei aqui porque eu antes, não vou esconder que nós somos muito amigos. E aí quando você me mandou, assim, eu até pedi aí, como eu pedi pro Gilvando, eu pedi para você também uma resenha pra gente fazer aí a pauta do programa. E aí tem aí a página 42, onde eu achei muito... Primeiro eu achei engraçado. Vamos mostrar ela? Dá pra mostrar? Dá pra mostrar aqui a página 42, que é aqui, ó. Fernandinho. Aqui, ó. Eis a polêmica. Bebê é igual planta? Bebê é igual planta. Cada um cresce de uma forma, de um ritmo. De um ritmo, certo? Nossa. O que você acha, Gustavo? Vamos responder essa pergunta? Eu acho engraçado. Mas, bebê, a pergunta daqui, cresce igual planta? O que é isso? O que seria esse capítulo? Eu tenho certeza que quem é mãe em algum momento já ouviu falar sobre isso, né? Bebê, cada um é de um jeito. Sim, cada bebê, Gustavo, tem um ritmo de aquisição de aprendizagem. Mas essa conversa não é bem assim. As mães precisam estar atentas aos marcos do desenvolvimento motor, que são para nós como guias. O bebê, por exemplo, até o 3º mês de nascimento, já tem que estar com controle cervical, já tem que ter adquirido essa habilidade. Se o seu bebê não adquiriu ainda, é um alerta. Nós precisamos verificar por que isso ainda não aconteceu. Então, sim, cada bebê cresce em um ritmo, mas esse ritmo tem que estar dentro dos marcos do desenvolvimento motor. Que, para exemplificar, eu posso falar que até o 3º mês esse controle de cervical, ao 6º e 8º mês aí o bebê está conseguindo se sentar sozinho, e por volta de 1 ano, 13, 14 meses o bebê já tem que estar dando os primeiros passinhos. Se isso não acontecer, é um sinal de alerta para a mamãe
verificar. E se adquirir o livro, pode ter exercícios práticos para potencializar esse desenvolvimento. Aqui eu trago 165 atividades, Gustavo. 165? É. Então é importante aí, porque muitas das vezes as mães, né, os pais, né, tem que ficar atentos, né, a todo o desenvolvimento do bebê, né, porque isso pode causar futuramente questões, não vou falar irreversível, né, porque tem toda uma questão patológica envolvida, mas nós devemos pensar que o momento de estimular é agora. Quanto antes, né, você ficar atento a esses marcos, a esses sinais de alerta que o bebê está dando, melhor vai ser para correção, né, caso tenha algum problema, quanto antes, melhor. Aí no livro, Gustavo, eu trago atividades mês a mês. Primeiro mês de vida, o que o bebê faz, como que você pode potencializar esse desenvolvimento. E no final, essa página vermelha aí, onde você está vendo, tem ela em diversas páginas, parte do livro, são alertas, aonde a mãe tem que prestar atenção e se o bebê não estiver fazendo essas habilidades, ela deve procurar um médico e depois um profissional da fisioterapia para estar traçando um protocolo para a gente ajudar esse bebê. Nessa aqui que eu abri, que é a página 108, fala assim: o bebê não procura objetos que viu você esconder. Procure ajuda quando, né? Isso é um conceito que foi falado por Piaget, que é o conceito da permanência do objeto. Isso é importante fazer, eu trago esses exercícios aqui no livro. Não aprende gestos simples como balançar a cabeça, você fala o sim e o não. Sim, isso mesmo. E qual que é mais fácil, Gustavo, o bebê fazer o não ou o sim? Acho que o sim. O não. Por quê? O não é mais fácil. Muito mais fácil o bebê aprender a fazer o não do que o sim. Então tá. Não aponta para objetos que quer. É quando eles veem alguma coisa e fica... Se ele ainda não aponta para objeto, para um brinquedinho que quer que você pega, esse também pode ser um sinal de alerta dentro dessa faixa etária que você está vendo. Uma faixa etária, né? O bebê está perdendo habilidades que já conseguiu realizar, não escala móveis. Isso aí nós estamos falando da fase do começo do andar, né? O bebê, ele tem algumas transições. Da postura sentado, ele passa para a postura do índio e depois para a postura em pé. E muitas vezes ele pode se apoiar a alguns móveis, escalar para conseguir atingir o que a gente chama de ortostatismo, né? De ficar em pé, que é uma das habilidades estabilizadoras do bebê. Tem aqui, esse é o outro alerta também. Eu gosto dos alertas porque o alerta Mas não lê tudo, porque senão o pessoal não compra o livro. Então o bebê não consegue sustentar a cabeça. Não colocar objetos na boca. Quem tem essa necessidade, né? Tudo pro bebê é experimentação. E nós temos uma fase que tudo passa pela fase oral. O bebê vai levar todos os brinquedinhos à boca. Por isso que nós temos bastante mordedores. Então, com o tempo, ele vai perdendo essa fase de oral, né? Esse conhecimento, ele leva a boca para conhecer esse objeto. Então, depois ele vai perdendo isso e esse conhecimento vai começar a ser tátil, né? Vai passar aí para as mãozinhas. Vamos lá, como que a mãe, né, o pai pode ajudar o desenvolvimento do bebê, assim, em termos gerais, né, assim, o pessoal que sabe, assim, é um guia prático, tal, mas como que a gente, lógico, tem que comprar o livro, gente, é lógico, já é um guia, né, isso é importantíssimo, mas como que essas questões, assim... Primeiramente, precisa ter o conhecimento sobre o que o bebê precisa, né, eu não consigo ajudar se eu não souber como eu vou ajudar. Então, precisa ter o conhecimento e precisa aplicar pequenos gestos, pequenas brincadeiras, tudo dá para fazer em casa. O pai e a mãe ali no contato direto, deixar a criança no chão, é muito importante que o bebê fique no chão, claro, né, que com todo o aparato, você vai colocar um tapetinho de atividade ali, mas bebê se desenvolve no chão. Então existem diversas atividades para bebês recém-nascidos até 3, 4 meses de idade. A gente indica muito uma técnica americana, que é a técnica do tummy time, que se fosse traduzir pra gente seria o tempo da barriguinha, a hora da barriguinha, e isso traz inúmeros benefícios pro bebê, como fortalecimento da cervical, a cintura escapular, enfim,
vários... Nossa, tem muita coisa pra gente falar, Gustavo. Não, eu sei, não. Essa questão do bebê no chão aí... Chão é vida. Eu não sabe porque grande parte das mães gostam de ficar no colo. Colo é importante. É importante você dar afeto, você estar... que era a pergunta que eu ia falar da afetividade, né? Colo é importante, você precisa dar afeto. Eu sempre pegava muito meu filho do colo, sim. A minha esposa tá grávida, a nossa próxima filha, Maria Clara, também vai receber muito colo, muito afeto. Mas para se desenvolver também, deixe essa criança no chão. Tem que deixar no chão aí, turma. Então é importante essa questão. Aí você me falou sobre o afeto, né? A importância... A afetividade, né? Sobre a afetividade. E isso daí nós podemos até puxar também um pouquinho a orelha de alguns pais, né? É importante que o pai também esteja presente, né? Se a gente for pensar, Gustavo, nós pais... Desculpa. Se a gente for pensar, os pais são o referencial de felicidade que o bebê tem. Tudo que o bebê conhece sobre felicidade, sobre amor, é o pai e a mãe, né? Para o bebê, você é o nível mais alto de felicidade que ele pode alcançar. Os pais precisam entender que estar presente é mais importante do que dar presente. E aí a gente pode puxar um pouquinho a orelha de pais que são separados, né? Você não é obrigado a ter um relacionamento com a mãe do seu filho, mas você precisa estar presente, porque essas relações, esse afeto, isso vai ter um impacto gigantesco na formação cerebral do seu filho. Então, papais, sejam presentes. Porque pode afetar futuramente, não pode? Sim. Porque assim, eu já vi muito pessoas, né, que cresceram sem a figura representativa do pai. Sim. E isso nós não estamos nem falando que você é obrigado a ficar num relacionamento que você não queira. Não é isso. Seu relacionamento pode ter findado, mas o seu filho ou a sua filha não acaba. É muito importante que o pai esteja presente. Às vezes o pai vai lá, compra aquelas cadeirinhas com giros, rotações. Não, esteja presente com o bebê. É isso que o bebê precisa. Lembra do carrinho do Cirilo? Agora tem, né? Compra o carrinho do Cirilo e tal. Mas deixa eu te falar um negócio. Do Cirilo, lembra? Do carrossel. Você lembra o carrinho, Fernando? Não, mas aí é o seguinte... E aí eu já observei assim, algumas crianças, né, que não têm essa figura paterna e eles se apegam muito em outras pessoas que ali eles enxergam essa figura. Até a figura do professor. O professor, né? Eu ia falar do professor. Porque eu hoje tem quase uns 2 anos que eu tô fora de sala de aula, né? 2 anos? Mas ano. você é professor. Eu sou professor, não deixo de ser professor, mas eu me deparei com várias realidades nesse sentido, né? E essa responsabilidade afetiva que nós temos, né, Gustavo? Eu que dou aula na educação infantil, né, é o primeiro passo da criança, né? Tudo que a criança construir ali na educação infantil, em termos de habilidades motoras, eu trabalho com a psicomotricidade, então a criança vai levar isso para o resto da vida, né? Nós, professores, temos que ter muito claro essa responsabilidade que nós temos, e aí é importante que o profissional de educação física, o fisioterapeuta, conheça sobre as habilidades que o bebê deve executar em cada fase, né, da sua vida. E na educação, aí os professores... faturar? Não, mandou uma pergunta aqui. Mandou? Qual? Quantos filhos ele tem? E qual a idade do menino? Quantos filhos você tem? Qual idade? Mandou a pergunta no WhatsApp aqui. No WhatsApp. Vamos lá. Qual vamos que é lá. o nome da pessoa? Felipe. Oi, Felipe. Tudo bem? Felipe, atualmente a minha esposa está grávida. Nós estamos esperando uma bebê. A minha esposa está com 27 semanas. As pessoas se confundem um pouco, né, Gustavo, de falar em semanas. Mas o correto é contar em semanas. Se eu fosse falar alguma coisa parecida com mês, seria entrando aí no 7º mês de gravidez. O João Pedro, devido às várias complicações de saúde que ele teve, a atresia de esôfago, todos os procedimentos que ele fez, numa das internações ele contraiu Covid dentro do hospital e por complicações do Covid o João veio a óbito.
não vou chorar. Tranquilo. Mês 5, fazem 1 ano e 4 meses que nós estamos sem a presença física do João. O João conviveu conosco durante 1 ano e 1 mês. Nesse 1 ano e 1 mês que nós estivemos com o João, eu consegui ver o meu filho se desenvolvendo super bem. E aí o que eu falo, se o meu filho que ficou tanto tempo em uma UTI conseguiu se desenvolver tão bem, se essas atividades o pai e a mãe aplicar em casa com um bebê que não ficou em UTI, com certeza vai explodir o desenvolvimento da criança. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho 2 filhos, um mora no céu e a outra ainda está na barriga da minha esposa. O Marcelo Nonato fala, Anderson é o melhor. João Opa, Pedro, meu obrigado, sobrinho meu favorito, amor eterno. Seu irmão? O Marcelo, sim. O Marcelo. A outra pessoa que falou? A outra foi o Felipe, não foi? Ah, não, o Marcelo que falou do João Pedro também, do João né? Pedro, Sim. né? Não, Sim. ele falou isso. Anderson, outra questão que eu ia falar para você sobre a educação física nas escolas. Tem gestores de escolas que exigem que a educação física seja pautada ao desenvolvimento motor. E não somente o professor chegar lá, rola a bola. Já viu o professor rola a bola? Isso é uma coisa muito polêmica que eu não gostaria de entrar, Gustavo. Mas assim, tira a questão, porque eu sei que tem a questão... Eu posso estar me comprometendo com alguns colegas de trabalho. A importância da educação física. É importante que o professor estude, que o professor cada vez mais participe de congressos, vá atrás, faça pós-graduações. Eu estou entrando na universidade novamente, Gustavo. Eu também tentei entrar. Vou entrar na universidade novamente. Eu vou cursar agora o curso de fisioterapia. Eu já estou matriculado. Ó, que coisa boa. Porque aí eu vou me especializar em fisiopediatria, trabalhar com neuroreabilitação de crianças, né, para desenvolver essas habilidades motoras em outro patamar, né? Eu estou fazendo isso para enriquecer a minha formação. Você viu que eu rodeei e fugi do assunto que você queria, né? Mas eu tô Vamos para outra pergunta. Eu tô tranquilo quanto a isso. Ô Anderson, muitas das vezes, né, quando você falar do seu canal também, do tio Anderson. É importante a gente falar nos minutinhos que a gente tem. O que seria o canal do tio Anderson, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube eu tenho o canal do tio Anderson. Esse é o nome, esse é o arroba. A pessoa entra lá, ela vai ter dicas, sugestões de atividades para bebês, atividades para criança pequena, tudo compartilhado de forma gratuita. Então acessa lá o canal do tio Anderson. O Luiz Guilherme fala assim, estou marcando presença aqui, Anderson. Luiz Guilherme é o meu mestre. O Luiz Guilherme é a pessoa que me ensinou mágica. Nós temos uma jornada de irmandade muito grande. O Luiz foi meu aluno de teatro e aí depois eu fui aluno dele como mágico. É um dos grandes aqui da nossa cidade, quiçá do Brasil. E aí ele fala o seguinte, né? Estou marcando presença profissional de referência em nossa cidade e no Brasil. Um abraço à moda da casa. Exatamente. É o Luiz Guilherme do Zebu em Pé? O próprio. Trabalhou com o Fernando aqui. Próprio, um grande irmão. Anderson, muito obrigado. Eu agradeço. Novamente pelo guia, por desenvolver o corpo. Guia prático para desenvolver o corpo e a inteligência do bebê. Tô precisando de óculos, Gugu? Tô muito. Você tem a Lena aqui na sua frente. Eu tô muito, gente. É porque e o meu agora é multifocal, porque tô ficando ruim de vista. Mas muito obrigado a todas as mães, mamãe, a minha mãe e a todas as mães aí, um feliz Dia das Mães. Dia das Mães. Aí, e voltamos na segunda-feira com o programa de Frente para Notícia, Rádio JM 95.5. Fica agora pro Luiz Gustavo. O programa é JM Farma. Cara, eu fico com medo de falar JM News. Então, JM Farma com Luiz Gustavo. Um abraço a todos e muito obrigado e um bom final de semana. Fui!